Bem, nos perdoe pelo assalto, Miguel. Notícia turbulenta no Barça com a questão do capitão Van Ander. Ter Stegen, conte pra gente a sua opinião, não é? Do ponto de vista jurídico, como você vê essa questão? Seria bom você contar aqui pessoalmente o que escreveu no Twitter, para que as pessoas entendam melhor. Como você analisa esse caso delicado do Ter Stegen? Isso é um cabo de guerra do jogador que claramente não quer deixar o clube quer que ele saia. Ele quer impedir o uso de sua ficha, pois deseja permanecer no Barcelona. E ele usa todas as armas jurídicas que tem, que é não fornecer os dados médicos para que a comissão da Liga possa avaliá-los e conceder essa exceção ao Futebol Clube Barcelona para contratar Joan Garcia. Então, bom, eu entendo a irritação dos torcedores do Barcelona, mas a lei é dura, mas é lei. Ou seja, os dados médicos são sagrados, entende? Ou seja, é algo que está muito protegido. Atualmente, seu histórico médico não pode ser entregue pelo seu médico de família para ninguém, nem mesmo para um médico do pronto-socorro. Seria um crime grave de revelação de segredos. Portanto, esse processo disciplinar que abriram contra ele não vai ter nenhum andamento, porque, evidentemente, ele tem o direito de não fornecer os dados médicos. Eu acho, para tranquilizar os torcedores, que ele não vai precisar. O Barcelona tem 2 dias para inscrever os jogadores. Uma delas são as contratações em câmera lenta, ok? Que é uma opção. E que mesmo que não estivessem no 1-1, que eu acho que estão, mesmo que não vendesse, pode usar esse caminho, o caminho da câmera lenta. E o outro é o que eu acho que vai acontecer, que em breve, nesta semana, ou no começo da semana que vem, o auditor vai dar sinal verde para a operação dos assentos Very Important Person e tudo vai se resolver. Por outro lado, a operação dos assentos Very Important Person já está validada desde janeiro. É por isso que eu digo que essa é a regra 1-1. Para mim, é irrelevante se o auditor coloca ou não isso na conta de lucros e perdas. Para Fair Play, a ausência de registro do auditor é relevante contabilmente, mas a operação em si não é afetada. Que é uma operação contratual que já foram pagos 58 milhões de euros. É uma operação já concluída e validada. Se houvesse uma rescisão contratual, ok, não, mas existe uma operação válida. Foi validada pela Liga de Janeiro. E porque de viva voz, ou seja, em voz a Liga, informe ao Barcelona que a regra 1-1 não se aplica, é inválida e requer resolução, pois não existe. Fique tranquilo, pois apesar de doloroso para o barcelonismo, acredito que será apenas uma anedota e não haverá problemas para inscrever os jogadores. Ótimo, Miguel. As pessoas estão perguntando aqui no chat. Ter Stegen poderia denunciar o Barça caso o clube abra um processo disciplinar contra ele, como comentado por colegas em Barcelona, e meio que deixa o goleiro de lado, de certa forma, fora das convocações. Digo, uma vez que ele esteja recuperado e tal, ele poderia denunciar o clube por esse caso? Sim, poderia ser chamado de assédio moral no trabalho, que já aconteceu em algum clube na França. Acho que já existem precedentes, né? Se o força com uma sanção disciplinar ou assedia no trabalho, seria um caso de assédio moral e ele poderia denunciar ao Barcelona. É uma pena e muito triste, pois Ter Stegen é uma lenda do Barça e atualmente capitão do time principal. E esperamos que, o melhor é que haja um entendimento, que conversem, que haja um acordo entre todas as partes. E no final, também não se deve manchar nem a carreira do Ter Stegen, nem o clube precisa chegar a esse ponto. Então, termos com os trabalhadores, pois no final são funcionários com direitos e entendo que ele tem um contrato vigente. É uma notícia muito triste, né? No dia em que o Barça retorna da turnê asiática, que hoje temos essa notícia, é muito triste. Bom, Miguel, vamos ver o que acontece. O companheiro Vítor Navarro, da cadena COPE, contou há alguns minutos. Também que o Barça acha que, mesmo assim, ou que acha o Barça que vai recapacitar Ter Stegen e vai ver. Entendimento de que há base jurídica para poder elevar o relatório médico para a Liga. Você acha que isso não é tão fácil, né? Não é tão fácil, porque é preciso entrar em detalhes. Não basta dizer que precisa de 4 meses de recuperação. Tem que dizer o que aconteceu na cirurgia. As ressonâncias magnéticas que foram feitas, as radiografias que foram feitas, na conclusão final, do médico e da médica que a operaram. E tudo isso está em posse de Pérez, que não está com o clube. O clube pode fazer um relatório a partir da sua perspectiva conhecida, além disso, porque vai fazê-lo com base na operação anterior. Que o que vai fazer agora terá dados, mas os dados importantes.
A comissão da liga, se você não der radiografias, ressonâncias magnéticas, laudos conclusivos, claro, não vai fazer nada, não vai dizer não. Isso não basta você me dizer ou querer entrar, você precisa me fornecer dados reais. E como esses dados estão com Ter Stegen e ele não vai autorizar a médica que o operou a repassá-los ao clube, então não vão poder fazer nada. Eles vão encaminhar e a comissão da liga vai considerar insuficiente? Agora, se a comissão da liga, sem esses relatórios, quiser dar a opção ao Barcelona, dentro desse acordo de não agressão que Laporta e Tebas têm agora, de poder jogar a partida em Miami, e tudo isso, bem, olha, poderia ser, não, eu digo que não, entende? mas tudo bem. Teremos que ver, mas legalmente, se ele não tem os relatórios da operação, não podem fazer nada à comissão da liga. Miguel, e já te deixo para não tomar mais do seu tempo, quer se comprometer? Sua opinião pessoal sobre o caso do Ter Stegen. O que você pensa dessa situação? Bom, minha opinião pessoal é que o Ter Stegen está fazendo valer seus direitos para não sair de um clube. E eu acho que o futebol tem memória curta. Esse homem já fez muito pelo Barcelona. Eu sei que é uma situação complicada, mas a gente tem que entender ele. Ele se vê com certa idade, machucado e frustrado. Ele quer jogar, mas não pode devido à dor nas costas. Além disso, deseja estar com seu time, porém, devido à idade avançada, querem aposentá-lo, mandá-lo embora, emprestá-lo ou transferi-lo. Diante disso, ele responde: se querem me dispensar, então terão que pagar todo o meu contrato. Caso contrário, veremos. Vou colocar todas as barreiras judiciais e legais que estiverem disponíveis para não facilitar que João Garcia assine. Agora, ele vê que há 3 goleiros, 2 goleiros e ele está lá, então tem que se colocar na outra situação. Se fosse um jogador que passou pelo Barcelona sem destaque algum, mas é que ficam esfregando o Barcelona na sua cara e que o Casillas vai sair do Madrid, Que é o... mesmo, são 2 lendas do jogador. É necessário ter mais contenção, paciência e empatia do que outros jogadores, se colocando na situação dele. Ei, já tenho idade, e é verdade que o Barcelona pagou muito bem por tudo que dei ao clube. Bom, então eu fico com essa. Essa é a minha opinião pessoal. Não, a profissional não é a profissional. Então eu... Tentaria pelo caminho do diálogo conversar com ele, e no final todas as partes têm que fazer isso. E ceder significa que o Barcelona tem que abrir a carteira para pagar e o outro tem que liberar para ele sair. Não tem. Porque o que está claro é que, e aqui também o treinador tem um papel importante, o treinador tem que dizer claramente ao jogador: não conto com você. Eu acho que ele já disse isso. Mesmo recuperado, não conto com você. E então, o dirigente, nesse caso o presidente, diz: olha, estamos nós dois, somos forçados a nos entender. O treinador não te dá chance e é nessa que você deve aproveitar. Claro. Bom, então, Miguel, o assunto é muito sensível. É fácil falar e cada um tem suas próprias opiniões. É um assunto muito sensível que requer bastante cuidado ao ser comentado. Miguel, muito obrigado por nos atender rapidamente. Eu espero que esteja aproveitando bem o verão. E é isso, né? A liga já vai começar, então já estamos entrando em ação, já estamos a todo vapor. Um grande abraço, se cuida, Miguel. Valeu! Até logo.